Olá, estamos começando mais uma vez o nosso vídeo desta semana, desta quinta-feira, falando com vocês hoje sobre justiça nas aflições. A vida futura é o nosso objetivo durante a nossa estadia neste mundo e também a nossa permanência no mundo espiritual. Porque somente no futuro é que nós poderemos colher as compensações pelo trabalho, pela busca de hoje, bem como no aprimoramento das nossas virtudes. É no futuro que nós poderemos trabalhar esse aprendizado. Então, no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que traz o tema Justiça nas Aflições, diz que só na vida futura que se pode efetivar as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Porque Jesus fala, bem-aventurados os aflitos. E aí muita gente questiona, e às vezes as próprias pessoas que leem o Evangelho, onde é que está a aflição que é justa, né? Porque muitas vezes a gente observa uma criança, uma pessoa que já nasceu com um problema físico, já tem dificuldade há vários anos e é aflita, sofre, padece de problemas sérios. E onde é que está essa justiça, né? Que aflição é essa que as pessoas todas têm alguma? E onde é que está a justiça disso aí? Então, nós vamos compreender que a aflição nada mais é do que um exercício do espírito para que ele adquira a possibilidade de entender a questão do sofrimento, entender a questão do seu progresso, principalmente, como pessoa, como espírito. Então não se progride apenas para conseguir aprendizado a respeito do conhecimento técnico, científico ou qualquer natureza do universo ou de qualquer outra coisa. Mas se evolui, ou seja, se aprende por esta aflição a sermos proprietários de bons sentimentos, sermos condutores da nossa vida com energia e com amor. É difícil, diz o Evangelho, se compreender a conveniência de sofrer para ser feliz. Nós até entendemos que as pessoas tenham dificuldades nisso, mas sofrer para ser feliz nada mais é do que exercitar através da aflição, através do sofrimento, a nossa sensibilidade, porque ela vai afinando, apurando à medida que nós vamos passando por dificuldades, para que chegando em um estágio de sensibilidade mais afinado, maior, nós possamos sentir a essência da própria natureza espiritual, que para alguns de nós não vamos senti-la. Algumas pessoas têm dificuldade, inclusive de quando desencarna, de registrar o plano espiritual, porque elas imaginam que estão no nosso mundo aqui, do lado de cá, porque elas não têm a sensibilidade necessária para entender que estão num plano mais elevado, no plano espiritual. Então, nesse sentido, o Evangelho, a leitura, vai clarear para nós a respeito. Temos também a questão de uns sofrerem mais do que os outros. E aí nós vamos entender que as necessidades são diferentes. As
o plano para o progresso das pessoas, ele vai se basear naquilo que elas já aprenderam, naquilo que elas já compreendem a respeito de espiritualidade, a respeito da vida. Chegando lá do outro lado, a pessoa vai ter afinidade com aquilo que lhe é mais pertinente. Se é uma pessoa muito materialista, ela vai ter dificuldade, entendeu? De estar no plano espiritual. A sua sensibilidade não estará aguçada o bastante. Mas aquele espírito, aquela pessoa que passou por muito sofrimento aqui e por muita dificuldade, essa pessoa ela vai ter mais facilidade para poder compreender essa questão do Evangelho, ou seja, essa questão da aflição, porque ela vai estar mais compenetrada na questão de fazer o bem, de entender, né, tudo isso. Tem um cachorrinho aqui, vou pegar ele, vou colocar. Opa! Nosso cachorro. Então, gente, a questão da aflição, do sofrimento, as dificuldades, elas muitas vezes não são compreendidas porque a pessoa não tem a sensibilidade, né, o bastante para compreender. Vai passear, vai. Para compreender isso. Então, nós que estudamos e que buscamos compreender no Evangelho de Jesus a questão do sofrimento, nós entendemos então com mais facilidade, embora a gente não tenha a aceitação também, porque às vezes compreende, mas não tem aceitação. Existem as causas das aflições, podem estar no nosso passado ou podem estar nos atos que nós estamos praticando na existência atual. Então, uma pessoa que recebe um salário para viver através do seu trabalho, mas ela não gasta com parcimônia, ela não sabe trabalhar com aquele dinheiro, ela vai mais à frente passar dificuldade financeira, que é uma aflição que ela procurou com as próprias mãos. Alguém também que em outra vida, em outro momento da existência, das existências passadas, tenha feito mal a alguém, essa pessoa pode sentir o reflexo desse mal nesta existência, passando por uma aflição. Então a aflição sempre será motivo para que o espírito esteja aprendendo alguma coisa, ou se livrando de um peso, se livrando de uma carga energética negativa do passado. Por isso que o Evangelho fala que existe justiça nas aflições, que a aflição ela é uma forma que a justiça divina tem para trazer-nos à luz do conhecimento as nossas sensibilidades, para sentir o bem, sentir o belo, não é? O amor de Deus para conosco. Então muitas vezes a gente não compreende bem essa questão porque nós somos materialistas, nós somos muitas vezes ligados às sensações desta vida aqui, deste plano. Então a dor, né, uma dificuldade, ela vai nos fazer, de repente, nos desligar desse mundo em que nós estamos aqui e nos conectar com o plano espiritual. Então em tudo existe então a justiça quando há uma aflição. É um paradoxo, é difícil entender que uma pessoa que esteja de repente acamada, que lhe falta uma perna, um braço, que esteja na cadeira de rodas, que esteja com uma doença grave, é difícil entender que esta aflição para ela é justa. Mas se Deus é infinitamente justo, por que Ele deixaria que as pessoas passassem por tudo isso? É porque é justo, é porque na sua bondade, no seu amor, Ele deixa que a gente sofra para que a gente consiga compreender
muitas questões e para que a gente consiga desenvolver a nossa sensibilidade, a nossa capacidade, inclusive como seres espirituais. E é através desse mecanismo é que nós crescemos. O sofrimento, ele não é uma coisa que é de repente imposta por um espírito demoníaco para as nossas vidas, mas é algo que nós mesmos fizemos no passado, escolhas que nós fizemos, mas tudo isso vai trazer para nós aprendizado. Através do reflexo das nossas escolhas, Deus nos faz compreender a vida. Então é isso, sempre entender que nós não somos diferentes. O pobre sofre, o rico sofre, o feio, o bonito, a pessoa saudável tem o sofrimento moral e as pessoas doentes têm o sofrimento físico. Então todas as aflições se justificam na medida em que nós sabemos que Deus nos ama infinitamente e que este sofrimento ele vai ser o bastante, o necessário, apenas para que possamos aprender. Aprendemos e aí cessa o sofrimento. Embora que talvez cesse com a morte, embora que talvez ele vai cessar, vai diminuir depois da morte. E às vezes a gente tem a graça de o sofrimento terminar nesta vida mesmo, em um momento qualquer. Então só entendendo, gente, que nós somos filhos de Deus e herdeiros da felicidade. Mas é um trabalho que é necessário ser feito por nós para que a gente chegue lá. Então há sim justiça nas aflições. O que não há muitas vezes é a nossa compreensão a respeito do tema, a respeito disso. Então é isso, muito obrigado. Esse foi a nossa conversa de hoje. Que Deus abençoe os meus irmãos que estão acompanhando no nosso canal os nossos vídeos, o nosso programa através da internet. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos.